Falando de números reais, faltam dizer duas coisinhas aqui. São importantes. Um é o chamado princípio dos intervalos encaixados. Se nós tivermos uma sequência de intervalos, cada um contendo o seguinte intervalos fechados e limitados, de números reais, só para deixar bem claro. Então, deve existir pelo menos um número real que pertence a todos eles. Ou seja, que a interseção de todos eles não é vazio. Traduzindo isso, significa que existe um número real isso aqui quer dizer a mesma coisa que isso aqui. São duas afirmações que significam a mesma coisa. E esse princípio é falso para os números racionais, por exemplo. O conjunto dos números racionais é um corpo ordenado, mas não é completo. Isso aqui é característica dos corpos ordenados completos. Você pode pegar, por exemplo, raiz de 2, você pega... Raiz de 2 não é um número racional, você pega intervalos de números racionais que vão se fechando, todos eles contendo o número raiz de 2 no seu interior. A interseção deles todos seria a raiz de 2, mas a raiz de 2 não existe no universo dos números racionais. Então isso aí é uma propriedade exclusiva dos corpos completos, corpos ordenados completos. A demonstração é muito simples. Quando a gente diz que esses intervalos compactos são todos eles um contido no outro, não necessariamente contido propriamente, pode ter um pedaço conhecido, pode até o intervalo todo coincidir com o anterior. Isso significa que o A1 é menor do que ou igual ao A2 e é menor do que ou igual a K. E todos os quer dizer, os ANs vão crescendo, os BNs vão diminuindo e todo AN é menor do que ou igual a todo BN. Eu vou sentir mais calor do que vocês, porque como eu hoje vim para o ar-condicionado, botei camisa de manga comprida, eu vou morrer de calor aqui e vou ficar falando para cima e para baixo. Então eu considero o conjunto A de todos os ANs. Esse é um conjunto limitado superiormente. Bom, inferiormente ele é limitado porque o A1 é cota inferior de A. E é limitado superiormente porque todos os BNs são cotas superiores de A. Então ele é um conjunto limitado inferior e superiormente. O que interessa é que ele é limitado superiormente porque todos os BNs são cotas superiores de A. Então seja C igual ao supremo do conjunto A. A observação é que esse C não é único, não.
a interseção desses intervalos pode ser perfeitamente um intervalo. Mas o E vazio é um intervalo. Mas isso aí é outra história. Basta aqui saber que existe um. Então esse C aqui, esse C, ele é maior do que todos os AN. Para todo N, o C é maior do que ou igual a N, porque o supremo de um conjunto é maior do que ou igual a todos os elementos do conjunto. É uma cota superior daquele conjunto. E ele é menor do que ou igual a todos os BNs, porque cada BN desses é uma cota superior do conjunto A. Se ele é uma cota superior, ele é maior do que ou igual ao supremo do conjunto, porque o supremo é a menor das cotas superiores. Então, isso aí vale, porque isso significa dizer que o C pertence ao IN. Muito bem. Então, isso prova o princípio dos intervalos encaixados. Uma consequência desse fato, uma consequência imediata, é que o conjunto dos números reais não é enumerável. Então, o conjunto dos números racionais é enumerável, nós sabemos disso, mas o conjunto dos números reais não é. Para mostrar isso, a gente considera seja X um subconjunto enumerável. Então, a gente quer mostrar, para provar esse fato aqui, devemos obter um C pertencente a R, tal que C não está em X, quer dizer, C não é nenhum dos Xn. Para isso, a gente olha um por um os elementos de X. Então, você tem, por exemplo, o X1. Então, você tem um X1 que está sobre a reta. Então, eu posso facilmente obter um intervalo fechado A1B1 que não contém o ponto X. Só pegar um número qualquer maior do que X e tomar um maior do que aquele número que eu peguei e chamar de B1. Muito bem, aí eu vou olhar agora para o X2. Então, X1 não pertence ao intervalo A1B1. Então, parece uma brincadeira de criança. Agora eu vou pegar um X2. Se o X2, esse aqui é o intervalo I1. Se o X2 estiver fora do intervalo A1B1, ótimo, o A2B2 vai ser igual ao A1B1. Os intervalos encaixados não precisam ser diferentes. Podia tomar diferente, mas para quê? Se o X2 não tiver. Mas pode acontecer, e a gente sempre, quando vai demonstrar um teorema, a gente tem que admitir a pior das hipóteses, é que o X2 esteja aqui. Mas se o X2 estiver aí, a gente acha um intervalo menor. Por exemplo, o X2 pode ser maior do que o A1 e menor do que o B2, eu pego a média aritmética entre o X, se for esse o caso. Pega a média aritmética entre o X2 e o A1, chama essa média de B2 e tem um intervalo A2B2. Essa média aritmética está meio esquisita.
Então eu tenho que o x2 não pertence ao A2B2. E o A1B1, esse é o intervalo I2. Contém o A2B2. E assim por diante. Quer dizer, eu pego o x3, a pior coisa que pode acontecer é o x3 está aqui. Aí eu arranjo um intervalo menor contido no I2 que o x3 não pertence a ele. E assim por diante. Então, para cada n, eu obtenho um intervalo I1, I2 e n, cada um contendo o seguinte, tal que o xn não pertence ao intervalo IN. Então, se o C for pertencer a todos os intervalos, então o C não pertence a X. Ok? Muito bem. Então, daí resulta então que o conjunto dos números reais não é enumerável. Logo, como o conjunto dos números racionais é enumerável, existem números irracionais. Palmas, conclusão profunda. Existem números irracionais. Não só existem números irracionais, mas os números irracionais formam a maioria, no sentido de que o enumerável é o menor dos infinitos, porque todo conjunto infinito contém um subconjunto enumerável. Né? E o complementar dos números racionais é o conjunto dos números irracionais, não é enumerável, porque se fosse a reta toda seria enumerável, R seria enumerável. Ok? Mais do que isso, todo intervalo não degenerado, porque quando nós temos um intervalo AB, eu estou admitindo que o A possa ser igual, eventualmente igual ao B, para evitar exceções. Às vezes, entre esses intervalos em que o A é igual ao B, a gente chama de intervalo degenerado, na verdade não é um intervalo, é um ponto só. Mas todo intervalo não degenerado contém números racionais e números irracionais, eles estão em toda parte. Tem várias maneiras de ver isso, eu vou fazer uma maneira que é ligeiramente diferente daquela que está aí no livro, que é simplesmente o seguinte: eu pego um intervalo, AB, não degenerado. Vou mostrar que aí dentro desse intervalo tem números racionais e números irracionais. A maneira mais natural de ver isso, intuitiva de ver isso, é o seguinte: eu pego um número C que seja menor do que o comprimento do intervalo AB, menor do que B menos A. Então, um número positivo menor do que B menos A. O intervalo, eu supus que é não degenerado, então B menos A é um número positivo. Então, toma um número C menor do que isso. Então, eu posso recobrir a reta inteirinha por intervalos consecutivos de comprimento C. Como C é menor do que B menos A, vai existir, se eu começar a olhar para todos esses intervalos, I1, I2, etc., IK, todos eles de comprimento C, vai ter um intervalo desse, que o último desses intervalos está antes de A, antes do intervalo AB, tem uma extremidade fora e outra dentro. Porque ele não pode dar um salto maior do que isso aqui. Por quê? Porque o comprimento desses intervalos todos é C. O comprimento daquele intervalo ali é B menos A, que é maior do que C. Estou fazendo uma linguagem intuitiva porque eu quero que vocês, aqueles que não estão habituados, se tornem aos poucos habituados a pensar intuitivamente e raciocinar logicamente. Né? Eu imagino que deve existir no mundo pessoas que pensam logicamente todo o tempo. Mas a minha visão dessas coisas é uma visão intuitiva. Agora, tudo que eu penso intuitivamente eu tenho que justificar logicamente. Então, eu estou fazendo assim. No livro, o meu raciocínio é muito mais formal, mais lógico do que na conversa. Tá? Mas está claro que... Então, bom, veja bem,
O que eu provei é o seguinte: dado qualquer intervalo, existe um C positivo, qualquer que seja o C menor do que o comprimento daquele intervalo, tal que vai ter um ponto do intervalo, que é um múltiplo inteiro de C. Se o intervalo estiver negativo, é um múltiplo inteiro negativo. E daí? Eu tinha dito uma coisa diferente que aparentemente eu não provei. O que é que eu tinha dito? Que todo intervalo contém números racionais e números irracionais. Muito bem. Se eu quiser que esse ponto aqui que eu arranjei dentro do intervalo seja racional, eu tomo C racional. Aí o NC vai ser racional também. Então todo intervalo contém números racionais. Se eu quiser que esse número seja irracional, eu tomo C irracional. Existem números irracionais tão pequenos quanto eu queira? Existe, por exemplo, eu pego raiz de 2, que é um número irracional. E raiz de 2 é um número irracional, daqui a pouco eu explico por quê. E tomo raiz de 2 sobre K, de modo que esse aqui seja menor do que C. Então, eu tomo um intervalo de comprimento. Em vez de C, eu tomo raiz de 2 sobre K. Raiz de 2 sobre K é menor do que B menos A. Isso é um número irracional, raiz de 2 sobre K. K é o inteiro. É um número positivo. Então, eu vou pegar esses intervalos de comprimento raiz de 2 sobre K. Por quê? Eu tenho certeza que raiz de 2 sobre K é um número irracional, porque se fosse racional, multiplicando por K dava o resultado racional. Mas multiplicando por K dá raiz de 2, que é irracional. Logo, esse raiz de 2 sobre K é irracional. Então, se eu considerar múltiplos inteiros de raiz de 2 sobre K, vai acontecer uma coisa: algum deles vai cair aqui dentro. Por que eu tenho certeza que algum deles vai cair aqui dentro? Eu tenho certeza, inicialmente, por que eu tenho certeza que, tomando sucessivamente múltiplos desse número aqui, eu vou terminar passando do B? Porque tem um teorema anterior que diz que, chamado o postulado de Arquimedes. Dados dois números positivos, tem sempre um múltiplo inteiro de um deles que é maior do que o outro. O postulado de Arquimedes não era um matemático puro, era um matemático aplicado, mas naquela época não havia muita diferença. Euclides era um matemático puro. Arquimedes, às vezes, é considerado pelos físicos como um físico. Na verdade, ele era matemático. Ele percebeu que para desenvolver a geometria, ele precisava de que não existissem números infinitamente pequenos. Podia pensar, algum filósofo maluco lá na Grécia podia pensar que existem números que são infinitamente pequenos. Não existe isso. Número infinitamente pequeno, você pega um número que seja finito, qualquer múltiplo do infinitamente pequeno não vai chegar lá. Então, esse é o conceito, o consenso, a ideia que está por trás do postulado de Arquimedes. Se bem que o postulado de Arquimedes foi utilizado por ele várias vezes, ele foi enunciado inicialmente por Eudóxio, um século antes de Arquimedes, ou mais de um século, não sei. O meu calendário não chega a tal ponto. Ok? Então, em todo intervalo não degenerado, existem números racionais e existem números irracionais. Se eu quiser um número irracional aqui dentro, eu tomo um raiz de 2 sobre K, por exemplo, que seja menor do que o comprimento desse intervalo, e vou considerar 2 vezes raiz de 2 sobre K, 3 vezes raiz de 2 sobre K, etc. Termino passando lá. E não pode chegar antes do A e pular em cima, não, porque aí o comprimento do intervalo seria maior do que B menos A. Muito bem. Então, todo intervalo não degenerado contém números racionais e números irracionais. Portanto, outra coisa, todo intervalo não degenerado é não enumerável. Todo intervalo. Se A for menor do que B, então o intervalo AB é não enumerável.
Uma maneira de ver isso também, assim, intuitivamente, é se você pegar o intervalo AB e tomar os múltiplos positivos dele e múltiplos negativos dele, você vai cobrir toda a reta por causa do postulado de Arquimedes. Se ele fosse enumerável, a reta seria uma reunião de enumerável de conjuntos enumeráveis, seria o conjunto dos números reais seria enumerável. Ah, sim, agora, por que raiz de 2 é enumerável? Por que raiz de 2 é enumerável? Agora disse uma grande asneira. Por que raiz de 2 é irracional? Porque é impossível que raiz de 2 seja o quociente de 2 inteiro. Isso foi observado por algum desconhecido aluno de Pitágoras, que teve como resultado a destruição da escola pitagórica. Quer dizer, os números governam o mundo, mas eu não posso medir a diagonal de um quadrado tomando o lado como unidade. Então, está ruim a coisa. Tiveram que reformular tudo. Não conseguiram. Bom, por que isso aqui é absurdo? Por quê? Porque isso significaria que 2 é igual a P2 sobre Q2. Ou seja, que P2 igual a 2Q2. E essa igualdade aqui é absurda, porque se P e Q são números inteiros, se eu considerar a composição de P em fatores primos e a decomposição de Q em fatores primos, P ao quadrado tem o número 2, aparece um número par de vezes aqui, e o número de par de vezes aqui, mas eu multiplico por 2, fica um número ímpar de vezes. Então, P2 é divisível por 2 um número par de vezes, enquanto que 2Q2 é divisível por 2 um número ímpar de vezes. Significa 0. 0 é um número par também, né? Muito bem. Então, isso aqui, nós dizemos então que raiz de 2 é irracional. Naquele tempo, eles diziam raiz de 2 não existe, não é número. Muito bem. Então, passemos agora para o capítulo 3, que é sequências de números reais. Eu queria, antes de começar o capítulo 3, insistir numa tecla que pode parecer monótona, mas é importante. Estudem, leiam o livro. O professor desse curso é o livro, não eu. O professor é o livro. O livro tem poucas páginas, tem 100 e poucas páginas, 100 e muitas páginas, mas tem várias delas são páginas de enunciados e soluções de exercícios, de modo que o texto tem 100 e poucas páginas. Nós temos daqui para o fim do curso ainda uns 50 dias, de modo que lendo 3 páginas por dia, dá perfeitamente, estudando 3 páginas por dia, todos os dias, dá para aprender tudinho durante o curso. Agora, se não lerem os livros, vão ter dificuldade. E outra coisa, o livro sendo escrito em 100 e poucas páginas, ele é necessariamente conciso. Ele diz as coisas, tudo que ele usa está aqui, ou então é coisa de conhecimento comum. Mas está aqui, às vezes, sem repetir. Diz uma coisa e está dito. Falou, está falado. Muito bem. Então, vamos falar em limites de sequência. Uma sequência de números reais antes que alguém observe que, de acordo com a última decisão dos gramáticos brasileiros e portugueses, o trema foi abolido, eu quero dizer que eu sou contra isso, eu não vou abolir o trema de jeito nenhum. Porque, pelo seguinte, o trema é uma conquista da minha geração. Quer dizer, quando eu estudei na escola, não existia trema. No tempo do meu pai existia trema. No meu tempo acabou o trema. Aí, quando eu estava no meio do secundário, voltou a existir o trema. Eu bati palmas. A minha geração toda adorou, porque
O trema permite dizer quando é que você pronuncia o U e quando não pronuncia, que depois do que. Né? A língua espanhola, nesse ponto, é mais inteligente do que a língua portuguesa, porque em espanhol, quando você quer pronunciar o U, você não põe Q, você põe um C. Por exemplo, 4 é com C. Se fosse com Q, seria 4. Né? Então, os espanhóis, nesse ponto, são mais inteligentes do que os portugueses. Muito bem, então eu vou usar o trema, não reclame não. Né? Eu já dei ordem. Todas as edições sucessivas, até eu morrer, não pode corrigir. Deixa como está. Uma sequência de números reais. Quer dizer, essa mudança tem trema, não tem trema, tem trema, não tem trema, é uma prova de que essa escolha é arbitrária, não tem nada a ver com nada racional, não tem nenhuma lógica, nada. É apenas uma maneira de dizer que eu quero que seja assim, é moda. Bom, uma sequência de números reais é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Não é um conjunto. Se vocês olharem nos livros elementares, uma sequência é um conjunto ordenado. Não é um conjunto. Sequência não é um conjunto. Conjunto, os elementos da sequência são indicados assim. Em vez de dizer essa função, é uma função cujo valor, o n, é indicado assim. A única diferença entre a função sequência e as funções que a gente usa normalmente é que a variável independente é colocada no índice, mas não tem problema, é até mais fácil de escrever. Não escreve 2 parênteses. Não é a mesma coisa que o conjunto dos seus elementos. A sequência é representada assim ou assim. E o conjunto dos seus elementos é a imagem da função, é representado assim. O conjunto dos elementos da sequência pode ser finito. Se eu tiver uma sequência assim, por exemplo, 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Essa sequência aqui, o conjunto dos elementos dessa sequência é o conjunto 0, 1. Epa, parece que está ligado o negócio, né? Se eu vejo um fio de esperança aí. Então, esse aqui é uma sequência, esse aqui é o conjunto dos elementos da sequência. Eu posso ter uma sequência diferente, com o mesmo conjunto de elementos, mas são duas sequências diferentes, são duas funções diferentes. Duas funções são iguais quando assumem o mesmo valor, tem o mesmo domínio, o mesmo contradomínio, e assumem o mesmo valor em cada um dos elementos desse domínio, que é também o da outra função. Muito bem. Essa é uma sequência. Aí tem as definições. A sequência, há uma sequência limitada superiormente ou inferiormente quando todos os seus termos são menores do que uma constante dada. Isso é a mesma coisa que dizer que o conjunto dos seus valores é um conjunto limitado. Superiormente ou inferiormente ou limitado. Então, o importante é a noção de limite. As sequências, o limite de uma sequência. Escreve A, dado uma sequência de números reais, um número A pertencente ao conjunto dos números reais se chama limite dessa sequência. Às vezes se escreve também limite quando n tende para infinito, ou então se escreve também assim o limite de xn quando n varia em n. O que é que isso significa? Isso significa que os pontos da sequência, à medida que n cresce, tornam-se e permanecem tão próximos de A quanto eu desejo.
Quer dizer, sempre existia um matemático inglês chamado Hardy, que ele era viciado em esportes. Tudo quanto era esporte ele gostava. E ele dizia que o limite é como se fosse uma disputa entre dois adversários. Tênis, por exemplo, era louco por tênis. Então você tem o seu adversário, escolhe um epsilon e você escolhe um n0. Então, o seu adversário diz aqui, está aqui, você tem uma sequência e você tem um número real. Você quer dizer que esse número, você quer dizer que o A é o limite dessa sequência. E o seu adversário quer dizer que não é. Então ele faz o seguinte, ele escolhe um intervalo de centro A e diz assim, eu duvido você colocar os termos da sequência aí dentro desse intervalo. Aí você, para provar que o A é limite de xn, você tem que mostrar que existe um n0, tal que, para todo n maior do que n0, o xn pertence a esse intervalo. Ou seja, que o xn é menor do que A mais epsilon, maior do que A menos epsilon. Ou então que o xn menos A é menor do que epsilon. Não só o xn, mas todos os termos que tiverem índice maior do que n0 tem que estar aqui dentro. Quer dizer, fora desse intervalo, qualquer que seja o intervalo, fora dele só existem os termos, no máximo os termos x1, x2 até xn0. Esses poderão estar dentro ou fora do intervalo. Não está excluído também que eles estejam dentro. Mas tem o direito de estar fora do intervalo. Mas a partir daí, todos têm lá. Aí você consegue o n0. E o seu adversário chega, não, mas espera aí, eu peguei um epsilon muito fácil, eu peguei um epsilon menor. Aí pega um epsilon menor. Aí agora eu duvido você botar os seus termos aqui dentro. Aí você, se o limite de xn for A, você consegue arranjar não esse n0, mas outro n0, possivelmente maior, tal que a partir daí todos os termos menores estão dentro desse intervalo roxinho que eu desenhei ali. Então essa aqui é a definição de limite. Primeira coisa a observar, tem um certo... sim, tem a noção de subsequência também. Uma subsequência de uma subsequência pressupõe-se que é subsequência de alguma sequência. Para falar em subsequência, é preciso você ter uma sequência à qual ela é subordinada. É uma restrição da função a um subconjunto infinito do n. Então, para você ter uma subsequência, você tem que ter duas coisas. Primeiro, você tem que ter uma sequência. A sequência também escreve-se assim, xn para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais. Você tem que ter uma sequência e tem que ter um subconjunto infinito de números naturais. E então a subsequência é a restrição da sua sequência a esse subconjunto infinito. Quer dizer, esse subconjunto infinito, por exemplo, é o conjunto dos números n1 menor do que n2, menor do que etc, menor do que nk. Então a subsequência, que é obtida restringindo a sequência a esse subconjunto infinito, é o conjunto dos números da forma xn1, xn2, etc., xnk, etc. Então, à primeira vista, eu estou sendo incoerente. Eu estou dizendo que uma sequência Bom, ainda não cheguei a ser incoerente, não, mas eu me encaminhando nessa direção. Uma sequência é uma função, uma sequência de números reais, é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Agora eu estou falando de subsequência, é uma função cujo
domínio é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Então já não é mais uma sequência, porque o domínio é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Mas não tem a menor importância, eu vou manter essa aparente incoerência, dizendo o seguinte, que eu posso escrever essa notação aqui como sendo esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo, etc. O terceiro termo cai de modo que fica uma função dos segundos índices. Então, os segundos índices percorrem todos os números naturais. Então, é uma subsequência, ok? Então, tem coisas de subsequência que são óbvias. Primeiro, se uma sequência é limitada, toda subsequência dela é limitada também. Sequência limitada significa que todos os termos da sequência são menores do que ou iguais a uma certa constante positiva para todo n em n. Então, se você tem uma subsequência, ela também é limitada, porque o x n' vai ser menor do que ou igual a c para todo n' variando no subconjunto que determina a subsequência. Se vale para todos, vale para algum em particular. Ok? Primeira coisa, toda subsequência de uma sequência limitada é limitada. A segunda coisa é a seguinte, se limite de xn for igual a A e toda subsequência de uma sequência convergente é convergente. Convergente é quando tem limite. Eu esqueci de dizer explicitamente. Quando A é limite de xn, a gente diz que o xn converge para A e que, portanto, xn é uma sequência convergente. Toda subsequência de uma sequência convergente é convergente e... Então, vou botar assim. Então, xnk é igual a A quando K, NK pertence a N'. Fica mais complicado. Toda subsequência de uma sequência convergente é convergente e tem o mesmo limite. Observação, existem sequências convergentes que têm limites e existem sequências que não são convergentes. Né? Por exemplo, se eu pegar uma sequência cujos termos são todos iguais, então, evidentemente, essa sequência x1 é igual a 1, x2 é igual a 1, x3 é igual a 1, etc. Ou A, qualquer que seja o A. Se x1 é igual a A, x2 é igual a A, x3 é igual a A. Isso é o que se chama uma sequência constante, ela é evidentemente convergente e o seu limite é A. Mas se você tiver A diferente de B, então você forma a sequência AB, 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 etc. Essa sequência não é convergente. Porque se ela fosse convergente, toda a subsequência dela seria convergente e teria o mesmo limite dela. Mas eu posso fazer uma subsequência dela considerando os termos de ordem ímpar e outra subsequência formada pelos termos de ordem par, e essas duas subsequências são A, B, 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 B. Então, elas duas convergem para limites diferentes. Então, uma observação, que é o teorema 1 do livro, é que o limite se existir é único. Uma sequência não pode convergir para dois limites diferentes. Por quê? Se você tivesse uma sequência, por absurdo, que
convergisse para dois limites diferentes, A e B, você tomava um intervalo de centro A e um intervalo de centro B disjuntos. Então, a partir de um certo ponto, se você tem limite de xn igual a A e limite de xn igual a B, com A diferente de B, isso é um absurdo, porque a partir do n0, todos os xn estão dentro desse intervalo. E a partir de um certo n1, todos os xn estão no outro intervalo. Ok? De acordo com a definição do limite, se limite de xn igual a A, existe um n0 tal que todos os xn que têm índice maior do que n0 estão dentro daquele intervalo. Mas como o limite é B, existe um n1 tal que para todo n maior do que n1, xn está aqui. Então eu tomo n2 como sendo o maior dos dois números, n0 e n1. Então, para n maior do que n2, o xn pertence a esse intervalo I, e pertence ao intervalo J. Que é um absurdo, ele não pode estar no I e no J ao mesmo tempo, porque I e J são disjuntos. Ok? Então a sequência só tem um limite, consequentemente, essa sequência aqui não é convergente, porque se ela fosse convergente, toda a subsequência dela teria que convergir para o mesmo limite, mas eu tenho duas subsequências dela que convergem para limites diferentes. Ok? Muito bem. Bom, segunda coisa, seu teorema 1, unicidade do limite. Segunda coisa é a seguinte: toda sequência convergente é limitada. A recíproca é evidentemente falsa. Essa é uma sequência limitada aqui que não é convergente. Mas toda sequência convergente é limitada. Eu não dei ainda exemplo de uma sequência ilimitada, mas tem a sequência dos números naturais, por exemplo, é ilimitada. Então, se você pegar um número A maior do que 1, a sequência é formada, se A maior do que 1, então a sequência é formada pelas potências sucessivas de A é ilimitada superiormente. Porque, como A é maior do que 1, então, multiplicando ambos os membros dessa desigualdade por A, ficou A2 maior do que A. Multiplicando outra vez por A, o A3 maior do que o A2, e assim por dentro. Então, a sequência é uma sequência crescente. Espera aí, mas crescente não significa dizer que é ilimitada. Ela é crescente, mas podia crescer e ficar sempre menor do que um valor dado. Por exemplo, a sequência 1 menos 1 sobre n é uma sequência crescente. Ainda não defini formalmente, mas crescente significa que quando o n cresce, o xn cresce também. Quer dizer, xn é menor do que xn mais 1. É uma sequência crescente, né? Porque à medida que o n cresce, esse número fica cada vez menor, então eu vou tirando cada vez menos do 1, então vai crescendo. Mas é uma sequência crescente limitada, porque todos os termos são menores do que 1. Então é a sequência crescente limitada. Ok? Mas toda sequência converge. Essa sequência, por acaso, é convergente. Converge para o limite 1. Toda sequência convergente é limitada. Por quê?
Pelo seguinte, então eu tenho uma sequência convergente. Então, uma sequência convergente. Então, nós sabemos, de acordo com a definição, para cada epsilon dado, existe para cada epsilon positivo, existe um n0 tal que isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou tomar o epsilon igual a 1. Se vale para todo o epsilon, então vale para... Então, existe um n0 tal que, quando n é maior do que n0, o xn pertence ao intervalo a menos 1, a mais 1. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que fora desse intervalo a menos 1, a mais 1, existem, no máximo, os elementos da sequência, os termos da sequência x1, x2, quem sabe o x3, x4, até o xn0 pode estar aqui fora, tem direito de estar fora. Mas daqui em diante, todos são obrigados a estar aqui dentro. Algum desses podia até estar aqui dentro, não está proibido não. Mas o que quer dizer é o seguinte, para n maior do que n0, todos os termos xn estão aqui. Então, eu olho para o conjunto x, de todos o conjunto x de todos os termos da sequência. Esse conjunto é limitado. Porque esse conjunto x é formado da seguinte forma, da seguinte maneira. Ele é o x1 até o xn0, mais o intervalo a menos 1, a mais 1. Ele não é tudo isso, mas ele está contido aqui. O conjunto x está entre os elementos do conjunto x, são os termos da sequência, estão ou entre esses números que têm índice menor do que ou igual a n0, ou então, a outra possibilidade, se for maior do que, se xn tiver um n maior do que n0, ele tem que estar dentro daquele intervalo. Então, o conjunto dos termos da sequência é a reunião desse conjunto limitado aqui com um conjunto finito. Então, ele é limitado. Por que é limitado? Eu escolho entre esses x1, x2, xn0, tem o menor e o maior deles, e depois eu comparo com o a mais 1 e com o a. Eu tenho a reunião de dois conjuntos limitados, é limitado. Todo conjunto limitado, todo conjunto finito é limitado. E a reunião de dois limitados é limitado. Então, toda sequência limitada, toda sequência convergente é limitada. Eu já disse que a recíproca é falsa, né? E o exemplo está aqui. AB, 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 AB é limitada, mas não é convergente. Mas existe um caso da maior relevância em que limitada implica convergente. É quando a sequência é monótona. E esse fato, que é consequência da completeza do conjunto dos números reais, na verdade, ele é equivalente a essa completeza. Ele que torna as coisas possíveis em análise. Toda sequência monótona, limitada, é convergente. Monótona, por exemplo, tem dois tipos de monótona. Monótona não crescente, não decrescente, e a monótona não crescente. Bom, tem outro tipo também, que é quando eu restringo mais, digo monótona crescente, eu tiro o menor ou igual e ponho menor.
Às vezes a gente fala, uma sequência é não decrescente. Devia dizer uma sequência é monótona não decrescente. Porque se eu digo que ela é não decrescente, eu estou dizendo que ela não é decrescente, podia não ser monótona. Não é decrescente porque não é, entre outras coisas, não é monótona. Mas tudo bem. Toda sequência monótona limitada é convergente. Vamos supor, por exemplo, basta considerar esse caso aqui, porque o outro caso é análogo. Então eu tenho uma sequência monótona limitada. Aliás, foi esse fato. Tem um famoso, extraordinário matemático alemão que viveu no século XIX, no começo do século XIX, chamado Richard Dedekind, que é considerado como sendo um dos matemáticos que primeiro fizeram uma teoria completa e perfeita dos números reais, mas teve outras pessoas que fizeram ao mesmo tempo que ele, mas a dele é considerada a exposição mais lúcida. O Dedekind decidiu que tinha que fazer uma teoria dos números reais, porque ele tinha sido convidado para ser professor na Suíça, na Universidade de Zurique, e ele estava preparando o curso de cálculo, que ia dar no outono. Era verão e ele estava preparando o curso que ele ia dar no outono, quando ele verificou que ele não sabia demonstrar esse teorema. E ele não sabia demonstrar esse teorema porque ele não tinha uma definição precisa do que é um número real. Ele não sabia quais eram as propriedades exatas que devia admitir para os números reais. Então ele sentiu essa necessidade e criou a teoria dos números reais. Toda sequência monótona limitada é convergente. Isso, por exemplo, para números racionais, isso é falso. Você tem 1,1, 1,4, 1,1, 1,14, 1,41, 1,414, etc. São uma sequência crescente de valores aproximados de raiz de 2. Mas essa sequência não converge no conjunto dos números racionais. Então, esse é o teorema que... Existem outras formas de assegurar a completeza do conjunto dos números reais, e alguns colegas meus que deram esse curso aqui, pelo menos um deles reclamou: olha, você não deu ênfase necessária ao critério de Cauchy. O critério de Cauchy é um exercício aqui para mostrar quando é que uma sequência é convergente. Eu disse simplesmente o seguinte: o critério de Cauchy tem sua relevância, sua extrema, extraordinária importância para funções de mais de uma variável. Mas para funções de uma variável que a gente dispõe de uma ordem na reta, que no plano não tem ordem, no espaço muito menos, mas na reta está tudo ordenadozinho. O teorema que eu acho mais relevante, central, é esse. Então não precisei do teorema de Cauchy. Vai aparecer como exercício. O critério de Cauchy, uma sequência convergente se somente se satisfaz a condição de Cauchy, que está aí no livro. Bom, tem mais papo do que demonstração, porque a coisa é muito simples. Você tem uma sequência monótona. Posso supor que ela é não decrescente. E ela é limitada, porque, por exemplo, a sequência dos números naturais é uma sequência monótona, crescente, mas não é convergente, porque não é limitada. E se for limitada, é convergente. Por quê? Porque eu considero o conjunto A de todos os termos da sequência. Esse conjunto, a sequência podia ser até constante. Estou supondo que é menor do que o igual, mas tem alguns que são iguais, outros são menores, mas não pode diminuir. Então, esse conjunto A é um conjunto limitado. Essa é a definição de sequência limitada. Esse conjunto é limitado. Então, seja C o supremo desse conjunto A. Então, afirmo que C é o limite de Xn. C, o supremo desse conjunto, é também o limite de Xn. Por quê?
Porque para marcar o limite, eu tenho que fazer aquela brincadeira. Dado um epsilon, eu tenho que achar o n0 correspondente. Então, dado o epsilon, então eu tenho aqui o c menos epsilon, c mais epsilon. Aliás, não precisa nem olhar para esse lado de cá, c menos epsilon, porque se c é o supremo, todos os termos da sequência estão aqui, à esquerda do c. Não pode estar para lá, que o c é cota superior, é menor das cotas superiores. Então, c menos epsilon é menor do que o c, por conseguinte, não é cota superior. Não é cota superior do conjunto A, porque é menor do que o supremo. O supremo é a menor das cotas superiores. Então, C menos epsilon é cota superior, então existe um xn0 que está aqui dentro. Então, aqui o xn0 é maior do que C menos epsilon. Ok? Existe um n0 tal que xn0 é maior do que zero. Por que, repito, porque C menos zero é menor do que o supremo do conjunto A, então existe algum elemento do conjunto A que é maior do que o C menos epsilon. Então pronto, se esse xn0 está aqui, é maior do que ele naturalmente é menor do que ou igual a C, porque C é a cota superior, e muito mais razão, é menor do que o C mais epsilon. Então, todo n maior do que n0 implica que o xn vai estar aqui dentro desse conjunto, desse intervalo, C menos epsilon, C mais epsilon. Portanto, o C é o limite. Ok? Então, esse é o fundamento do que vem mais adiante. Ele é complementado por um teorema chamado Teorema de Bolzano-Weierstrass. Até parece que Bolzano e Weierstrass foram colegas e fizeram juntos esse teorema. O Bolzano era um padre tcheco e o Weierstrass viveu uns séculos depois dele, era um matemático alemão que começou a sua carreira como professor do ensino médio e depois terminou na Universidade de Berlim, era um professor extraordinário, fez muita coisa boa em matemática, teve muitos alunos, etc. etc. Não se conheceram, nem se podiam conhecer. O Bolzano terminou sendo, não digo que foi excomungado, mas ele terminou sendo afastado da Igreja Católica porque ele era muito radical, ele tinha uns princípios muito mais rígidos do que o clero naquela ocasião seguia, então ele começou a escrever coisas que deixaram desconfortáveis os importantes da igreja e ele foi afastado. Então, uma vez eu era responsável pela biblioteca do INPA e vi que numa editora que publica as obras completas de Bolzano. Eu digo, oba, o INPA tem que ter essas obras completas. Mandei comprar. Vieram um monte de livros assim. Tinha um só sobre matemática, o resto era tudo filosofia, religião, etc. Me dei mal. Bom, toda a sequência. Então, o teorema de Bolzano-Weierstrass. Não é Bolzano, não. Bolzano é creme de barbear. O teorema de Bolzano-Weierstrass, que será extensivamente usado daqui em diante, é o seguinte: toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente. Quer dizer, a sequência, ela própria, pode não ser convergente. Se ela for limitada, eu posso jogar fora alguns termos e obter uma subsequência convergente. Né? Por exemplo, aquele caso extremamente
excepcional que eu mencionei aqui, uma sequência formada por 2A, diferente de B, uma sequência formada A, B, A, B, A, B, etc. Ela não é convergente, mas tem pelo menos duas subsequências convergentes. A sequência formada pelos termos de ordem ímpar e essa de ordem par. Mas não só são essas, né? Tem infinitas sequências convergentes. Eu podia pegar 50 vezes os primeiros 50 termos iguais a A e daí em diante todos iguais a B. Aí, né? Também isso. Essa sequência é convergente, uma subsequência. Muito bem. Houve um matemático que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, matemático húngaro. Ele morreu já em 93. Não, 93 não, ele morreu com 93 anos, mas não me lembro quando foi que ele morreu, não. Recentemente. Chamado George Polya, matemático húngaro, que conseguiu uma demonstração